A deputada Érica Hilton cobrou do governo Lula apoio firme à PEC pelo fim da escala 6x1, mas não poupou críticas ao Planalto pela demissão de Nízia Trindade do Ministério da Saúde. Em entrevista à CNN, que foi ao ar antes do Carnaval, a parlamentar rechaçou o projeto de anistia em discussão no Congresso. Na entrevista, a parlamentar expressou preocupação sobre o compromisso do governo Lula com a PEC, tendo em vista o desafio de aprová-la em um Congresso polarizado. A deputada disse que o governo sinalizou interesse no tema no fim do ano passado. Agora, com a matéria protocolada, Hilton espera um engajamento mais forte do Executivo. Nós precisamos retomar essa conversa. Nós esperamos muito, a expectativa é alta de que o governo nos auxilie a fazer essa discussão com as bancadas partidárias. Nós não estamos dialogando, obviamente, apenas com os nossos aliados na Câmara dos Deputados. Nós temos conversado com a maior parte dos partidos, quase todos. Eu acho que o único partido que fica de fora dessa conversa de maneira inteira é o PL, porque inclusive teve uma orientação para que aqueles deputados que no início do texto haviam assinado a PEC retirassem a sua assinatura, fazendo uma clara demonstração do não interesse, da não preocupação com esse tema e de que há uma posição fechada do partido para não endossar essa proposta. Mas todos os outros partidos da direita, do centro, etc., nós temos procurado, temos conversado, temos conseguido uma adesão, inclusive Avante, PP, etc., alguns partidos, MDB, que já estão conosco, e agora, sem sombra de dúvida alguma, nós esperamos que a partir do protocolo desse texto, o governo possa nos auxiliar e possa encabeçar junto conosco essa discussão para que a gente conquiste os votos necessários para a aprovação do texto no plenário da Câmara dos Deputados. Se aprovada como está, a PEC proíbe jornadas de trabalho superiores a 4 dias na semana e 8 horas diárias. A jornalista assume que uma aprovação integral do texto será improvável. Oi, deputada, muito obrigada por estar aqui com a gente no live. Tem uma analogia que eu acho bem interessante de alguns deputados, não especificamente sobre essa proposta, mas sobre outras que chegam ao Congresso Nacional, é de que muitas vezes você envia uma bola quadrada, aí você tem que ir lapidando para transformar em uma bola redonda de fato. Qual seria esse meio termo, esse caminho de lapidação da proposta da senhora? Estabelecer ali um meio termo em uma escala com jornada 5-2 ao invés de 4-3, como a PEC da senhora estabelece, poderia ser esse caminho? Hilton reconheceu que garantir a escala 5x2 já seria uma vitória. Olha, Isabel, você foi cirúrgica. Na verdade, a política é feita dessa maneira mesmo. A gente deixa uma gordura para que se possa ser trabalhada. Se a proposta chega exatamente da maneira como a gente imagina que seria viável, a gente não tem espaço de negociação, não tem aonde trabalhar, não tem como negociar com os partidos ou com as empresas ou com os setores, enfim, né? Então nós colocamos ali, tanto na carga horária quanto nos dias da semana, algo que num primeiro momento, inclusive, até foi criticado, chamado de não saber fazer conta, uma série de mentiras e atrocidades que foram levadas como se nós estivéssemos diante de um delírio, quando na verdade tudo aquilo foi calculado, baseado na possibilidade de conseguir um avanço, né? Nós sabemos que não dá para sair de 0 a 100, é preciso caminhar de maneira gradual. Obviamente que 4x3 seria um mundo dos sonhos e um mundo ideal, quem sabe um dia no futuro nós consigamos conquistar, tendo em vista inclusive que a maior parte do debate econômico, de trabalho, a própria inflação não está ligada diretamente ao preço da mão de obra do trabalhador brasileiro, né? O que implica nesses valores para o mercado são outros fatores, né? Então, por que não avançar? Já que o preço da mão de obra do trabalhador é tão barata e não tem implicação direta numa série de dados econômicos, por que não avançar? Mas a gente sabe que ainda há uma resistência muito grande e que a vida e os direitos dos trabalhadores não é uma prioridade no nosso país. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, nós temos ali a 4x3, mas se nós conseguirmos a 5x2, para nós já vai ser um grande avanço. O trabalhador vai ter direito ao final de semana ou algum outro dia na semana, a depender do setor ao qual ele está empregado. Para nós vai ser, sem sombra de dúvida, uma grande vitória e já um avanço diante do que nós temos hoje, que é a 6x1. A deputada também criticou a forma como o governo Lula conduziu a saída de Nízia Trindade do Ministério da Saúde,
classificando a decisão como um possível equívoco. Olha, primeiro eu quero dizer que lamentei muito a saída da ministra Nízia Trindade, da pasta da Saúde, uma ministra que tem um currículo exemplar do ponto de vista da ciência, né, do compromisso ali com os estudos, com a área da saúde, e com a qual eu tinha conversado há poucos dias antes em seu gabinete para tratar de pautas extremamente relevantes às mulheres, à comunidade LGBT, à população trans, no que diz respeito ao âmbito do Ministério da Saúde. Então, primeiramente, eu quero lamentar a saída da ministra e lamentar a maneira com a qual a ministra saiu, né? A ministra teve um evento de dia e foi demitida durante a tarde, né? Somos base do governo Lula, defendemos o governo Lula porque acreditamos que é o governo que foi capaz de retomar a democracia que estava sendo colocada em xeque numa tentativa de golpe no nosso país, mas, sem sombra de dúvida, preciso manter a minha coerência em dizer que acho lamentável a maneira como as ministras mulheres vêm sendo desligadas do ministério, né? E que acho sim que o governo precisa ter essa preocupação com a equidade na esplanada. A equidade de gênero, de raça, ela é um elemento importante, inclusive do ponto de vista da construção da visão de planos de governo, da maneira com a qual o governo vai lidar com determinadas temáticas. Uma esplanada somente de homens brancos não tem a capilaridade e a capacidade de dialogar com os diversos interesses da sociedade. E aqui, para concluir, não quero dizer que os meus colegas ministros não tenham condições de irem para além de suas vivências e de suas subjetividades, pois não se trata disso. Mas nós sabemos que é importante essa interseccionalidade para que haja a visão completa do todo. Então, lamento a maneira com a qual a ministra Nízia saiu do ministério e tenho que fazer essa minha análise, que acho sim que é importante devolver essa equidade e a representação feminina nos espaços de poder. Por fim, Érica Hilton analisou o cenário político e alertou que no momento em que Lula enfrenta queda na popularidade, o avanço da anistia no Congresso poderia enfraquecer o processo democrático. Olha, eu acho que o que seria mais perturbador nesse momento do ponto de vista da agenda da Câmara dos Deputados seria a pauta de um projeto sobre anistia, né? Eu acho que isso seria algo que seria um depoimento muito contrário à democracia, ao povo brasileiro, ao próprio discurso feito pelo presidente da Câmara dos Deputados na sua posse, que foi um discurso muito bonito, elogiável, que me surpreendeu de maneira muito positiva, mas que agora vem demonstrando em algumas ocasiões que talvez não seja tão firme quanto naquele momento, mas eu acho que se pautasse uma agenda como essa, isso seria intolerável, nós não poderíamos tolerar algo que desse a criminosos, a pessoas que praticaram ou tentaram praticar crimes tão covardes contra a democracia como esse, algum tipo de desculpa, inocência.